Bem, olá, mais uma vez nos reunimos para a nossa sessão de estudos, a nossa sala de estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a nossa sessão de estudos número 6. Estamos seguindo no capítulo 1, que trata da natureza da revelação espírita. E nós vamos hoje, a menos que haja qualquer imprevisto, estudar dos itens 30 ao 39. Tudo bem. Então, o item número 30. Nós já estudamos sobre as revelações, né? Falamos da primeira revelação, que foi Moisés, falamos da segunda, que foi Jesus, e estamos agora tratando da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, aqui nós vamos adentrar um pouquinho mais no tema. Então, nas últimas sessões, falamos, então, desses outros reveladores que antecederam o Espiritismo. E o Espiritismo, por nós considerado, por Kardec, na verdade, né, depois de concluir, mediante a grande mudança que se estabeleceria, uma vez que o Espiritismo emplacasse, ele realmente tinha esse caráter de revelação e foi anunciado por Jesus como o Consolador prometido. Então, no item 30, ele começa: o Espiritismo, cujo ponto de partida está nas próprias palavras do Cristo, como Cristo partiu de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. Então, é uma escalada, né? É como um caminho que está sendo percorrido. Moisés, depois Jesus, que veio corroborar a parte divina do que Moisés nos trouxe, e depois das verdades que Jesus nos revelou, ele ainda falou: nós vamos ter, vocês podem acreditar, eu vou mandar um consolador para vocês. E mandou o Espiritismo, né? O Espírito de verdade. E aí, então, essa é a sequência. A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e assim dá forma precisa à crença. Dá-lhe corpo, consistência, realidade ao modo de pensar. Olha só quanta... Então, daquela ideia vaga que foi colocado, agora vem de forma assim, forte, decidida, né? Essa que vem a revelação da existência do mundo invisível, né? Que está aqui em torno de nós, né? Define os laços que unem a alma e o corpo, retirando o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Porque realmente, para a gente era uma coisa assim impressionante em termos de... não tinha explicação, né? O nascimento e morte. As religiões normalmente vão até a morte, depois da morte não tem... Aí pode falar, não, vem o céu, vem o inferno, vem o purgatório, vem, né, o nirvana, vem... Enfim, cada um à sua maneira, mas nenhum explica exatamente qual que é o destino do homem, né, depois da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente, isso é importante, temporariamente, e vê por toda parte a justiça de Deus. Então, através do Espiritismo, vem essa explicação para a gente, né? Que realmente, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Para onde que a gente vai depois? Né? E por que sofre? Por que a gente sofre? Então, tudo isso são explicações que vêm através do Espiritismo. Então, até a justiça de Deus a gente percebe. Então, no meio de tanta, entre aspas, injustiças, a gente percebe que tem uma justiça a caminho, tem uma justiça em andamento. Sabe que a alma progride sem cessar, por meio de uma série de existências sucessivas, até alcançar o grau de perfeição
que lhe permite se aproximar de Deus. A gente vive falando, puxa, a gente não consegue nem formular Deus, nem definir Deus hoje, na condição que a gente se encontra. Mas um dia nós vamos poder nos aproximar de Deus. Então nós vamos ter um entendimento dele muito maior do que hoje. Hoje nós estamos muito, digamos assim, limitados. E a gente não consegue nem explicar, nem dizer, assim, definir o que é Deus, né? Ele sabe que todas as almas, como possuem um mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Olha que interessante que é isso aí. Nós partimos todos do mesmo ponto. Ninguém teve privilégio. Ninguém. Ninguém foi privilegiado de nascer mais inteligente, com um corpo mais são, sem defeito nenhum, mediante outros que nascem pobres, sem família, órfãos, com problemas físicos. Então, isso tudo tem uma explicação. E nós viemos todos de maneira simples. Todos partimos do mesmo ponto. E que a gente progride através de existências sucessivas. Uma série de existências sucessivas. Então, a gente vai aprendendo a cada encarnação. A cada uma nós vamos estar progredindo, né? Para que chegue na perfeição. Então, nós temos o mesmo ponto de partida, somos criados iguais, com uma mesma aptidão para progredir em virtude do livre-arbítrio. Isso é respeitado. Deus, através das leis, assim, amorosas, justas, imutáveis, ele nos dá o livre-arbítrio. Nós somos donos do nariz, dos nossos narizes. Trocando bem miúdo, nós fazemos o que nós queremos, mas naturalmente que tem sempre uma consequência, em virtude, em decorrência do que nós tomamos por decisão. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão a do progresso realizado. Então, a diferença que existe... Oi, Kátia, pode falar. Eu ia dizer o seguinte, né, quanto a essa afirmação, a gente faz aquilo que a gente quer, é verdade, mas precisa da autorização de Deus para que a gente consiga concretizar, né? Porque nada é feito, nada acontece sem autorização dele, né? Exato. Tem, como a gente sempre fala, sabe, são leis, nós estamos subordinados a determinadas leis, as leis divinas, as leis naturais, né, as leis de Deus. Então, a gente, por exemplo, se eu quiser fazer mal para alguém, eu posso. E se aquela pessoa está apta a receber o mal, ela vai receber. Mas se ela chegar num limite que o mal não pode atingir mais ela, então há um mecanismo que não permite mais. Aí eu não tenho esse acesso, como você está falando. Eu não posso fazer mais do que ela pode sofrer, né? Nem eu, nem ninguém, porque existe todo um compromisso em torno disso, né? Existe toda uma conjectura. Então não dá para ser assim a bel prazer. Mas o que eu quero dizer é que nós podemos sim tomar decisões de forma positiva ou negativa, boas decisões, más decisões, baseado no livre-arbítrio. Por isso que nós estamos como estamos hoje. Por isso que nós estamos encarnados aqui. Por isso que nós passamos por dificuldades de saúde, por exemplo. Porque é tudo em decorrência de más atitudes, né, que nós um dia tomamos. Então, hoje, nós temos essa consequência. Então, o livre-arbítrio é um direito nosso, nós conquistamos isso. Mas nós temos que estar sempre lembrando da consequência por trás do livre-arbítrio. É muito comum, sabe, Kátia, e demais, a gente, quando vai
conversar com algum espírito e ele está perseguindo alguém, ele fala, escuta, é o meu livre-arbítrio, eu faço isso, eu tenho esse direito, né? E aí a gente busca mostrar para ele e fala, olha, não seja motivo da justiça, ele vai pagar por isso, ele vai pagar pelo que ele fez, independente de você agir ou não. Isso é uma consequência do que ele fez. Agora, não vai você fazer isso. Lembrando que atrás da decisão do uso do seu livre-arbítrio tem uma consequência. Então, é nisso que eu quero que você perceba, é isso que eu tento mostrar para você, que você pode estar se afundando. Então, procura ver a coisa de forma lógica e tudo, porque o livre-arbítrio, ele é um direito, mas ele tem consequências. Então, é muito fácil falar, não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, a mente é minha, a atitude é minha, né? Sabe? Mas tem uma consequência por trás disso. Não sei se ficou claro, viu, Kátia? Se não, você interrompe aí, tá bom? Não, tá ótimo, obrigada. Então, nós somos todos a mesma essência, que não tem diferença entre um e outro, mas sim, assim, o que nós acumulamos, que realizamos de progresso, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, conforme seu trabalho e sua boa vontade. Então, até isso nós definimos, o passo. Ah, não, quer ver, ó, eu vou deixar para a próxima encarnação para fazer o que eu poderia fazer agora. Então, eu estou preocupado agora, quero uma vida boa, quero usufruir de tudo, tal. Na próxima eu penso nisso, né? Então, é um direito meu. Eu posso estar diminuindo o passo, a velocidade, né? Mas é decisão minha e tem que ser respeitada. Então, a gente vê muita gente que está hoje num processo de estagnação total, né? Vivendo a vida, uma vida superficial. O dia que ela perceber o motivo pelo qual ela está vivendo, e isso o Espiritismo nos ensina de forma muito, muito clara, né? Quando a gente tiver realmente consciente disso, eu garanto que a gente não vai perder tanto tempo. Nenhum de nós. Hoje, todos nós, de um jeito ou de outro, perdemos precioso tempo. Mas é característica nossa, é condição nossa. Então, não dá nem para reclamar, não dá para culpar, não dá para fazer nada. É nosso. É como uma criança que aprendeu a andar. Acabou de aprender a andar. Depois que ela tiver um pouquinho melhor, ela vai poder correr. Mas ela não está em condição. Mal para em pé. Como é que vai correr? Vai cair, né? Então, nós somos isso. Crianças, espiritualmente falando, né? Sabe que não há criaturas deserdadas, ninguém está abandonado, nem mais favorecidas umas que as outras. Que Deus não criou nenhuma que seja privilegiada e dispensada de um trabalho imposto a outras para progredir. Que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Não tem. Ninguém nem vai ficar perpetuamente vinculado ao mal, assim como ninguém vai ficar perpetuamente vinculado ao sofrimento. Que aqueles designados pelo nome de demônios são espíritos imperfeitos, ainda atrasados, que fazem o mal na condição de espíritos, como praticavam enquanto eram homens, quando viviam aqui, mas que avançarão e se aperfeiçoarão. Que anjos não são seres à parte da criação, mas são espíritos puros que atingiram a meta após terem percorrido o caminho do progresso. Que de tal modo não há criações múltiplas e diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo. E olha que bonito isso agora, olha que maravilha. E que todos os seres gravitam para um alvo comum, que é a perfeição,
sem que uns sejam favorecidos em detrimento de outros, pois todos são filhos das próprias obras. Nós somos resultados de nós mesmos, herdeiros de nós mesmos. Olha que maravilha! Então, quando a gente tem essa consciência, fala, caramba, então eu posso dar um jeitinho aí de me melhorar. Então, vou me esforçar um pouco mais. Né? Ninguém vai sair santo daqui, mas já vai sair melhor encaminhado, né? Então, essa é a beleza da coisa, que nós começamos todos iguais, né? Que aqueles que hoje estão, assim, arraigados ao mal, é uma condição passageira. E nós não estamos na Terra por acidente. Nós convivemos com tudo que está aí, porque é a condição nossa. O dia que a gente não precisar mais estar nesse planeta, nós vamos para outros, melhores. Ou não, né? Se a gente aprontar tanto aqui, vai, né? Como dizia um amigo, vai evangelizar macaco, né? Então vai no lugar onde ainda o ser humano vai estar se desenvolvendo, já que a gente tem um pouquinho de conhecimento, então vai lá, né? Melhorar aquela condição deles, né? Do primitivismo. Então, no item 31, pelas relações que agora podem estabelecer com os que deixaram a Terra, o homem possui não somente a prova material da existência e da individualidade da alma, mas compreende também a solidariedade que vincula os vivos com os mortos desse mundo e os deste mundo com os de outros mundos, outros planetas. Ou seja, é tudo uma grande família. Tudo bem que tem um primo que não está bem com o outro, irmão que não está bem com o outro, pai, não sei o que, tal, mas é a condição nossa. Mas, no fim das contas, é uma grande família. Se a gente não está se bicando com alguns, é porque é a condição nossa. Mas, certamente, no futuro, nós vamos estar se dando tudo bem. Nós vamos estar realmente muito melhores. Conhece sua condição do mundo, no mundo dos espíritos. Então, isso tudo é quem aprende o Espiritismo, quem conhece essas verdades consoladoras, né? Conhece sua situação no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, é testemunha de suas alegrias e aflições, sabe por que são felizes ou infelizes, conhece a sorte que lhe está reservada de acordo com o bem e o mal que tenha feito. Então, é tudo consequência. Então, a gente sabe, a gente acompanha as migrações. Que migrações são essas? Seja aqui entre povos, seja de um mundo para outro. Isso a gente vê através das obras espíritas. Tem tanto livro que conta isso. Reencarnações sucessivas do mesmo espírito. Dá para a gente saber. E até a gente faz um paralelo e fala, caramba, por isso que ele é bom. Ele esquece tudo, mas ele mantém ainda aquele instinto de bondade, né? Aquela aura de bondade que vem com ele. Né? Então, eu lembro que uma das nossas companheiras de estudo, né? Eu acho que hoje ela não está aí, porque ela falou que faltaria hoje, mas com certeza ela vai ouvir, vai ver a gravação que ela vê, né? Ela assiste. Então, ela falou, mas como é que eu sei o que eu fiz? Será que não seria bom eu saber, né? O que eu fiz, o que eu não fiz, enfim, para que nessa vida eu tire melhor proveito? E então é isso, nós trazemos conosco as nossas tendências. E isso é um grande indicador. Não precisamos nem saber. E nessas tendências, a gente fala, opa, deixa eu abafar essa aqui, deixa eu exaltar essa, sabe? Fazer um balanço para que o resultado seja o melhor possível. Eu não preciso lembrar das coisas. Não precisamos lembrar. Aliás, é bom até que nem lembre, né? Porque senão a gente vai... Imagina se a gente... Hoje, se a gente fala uma frase mal feita para alguém, cria todo um mal-estar e não foi nem intencional. E a gente fica com aquele sentimento de culpa, fala, puxa vida, eu tinha que abrir minha boca, eu tinha que fazer isso. E passa meses, e aí perde uma amizade, ou então já não é mais a mesma coisa. Ixi, fica todo aquele drama, né? Culpa. Agora imagine se a gente lembrar
que fez um grande mal para alguém, mas um mal de verdade. Não falou uma frase, mas fez alguma... Como é que a gente vai viver? A culpa faria uma pressão muito grande sobre a gente. Então é melhor não lembrar, vamos zerar. E aí a gente vê. Depois, no momento certo, a gente vai lembrar. Mas agora não. Vamos fazer nosso arroz com feijão aí, vamos viver a nossa vida, não precisamos fazer investigação de vidas pregressas, nada disso. Vamos cuidar do hoje, né? Com mira, né? Com vistas no futuro. Então vamos lá. Então Luiz, nós posso estamos... comentar só uma coisinha sobre Claro que isso? sim, Luiz, por favor. Eu acho que a gente tem que ver também a questão da vaidade, né? Porque quando a gente reencarna, tem o efeito sobre a matéria, né? Que a gente está aqui dentro desse corpo e o corpo por si tem certas tendências também. Aí não é só a culpa de ter feito um grande mal, mas também às vezes a gente volta e aí se lembra de que foi alguém e aí sobe aquela vaidade e aí vai tudo por água abaixo. É bem lembrado, até isso. Então, por isso que é melhor que a gente não... Eu tinha dado o exemplo da culpa, mas você deu um exemplo do outro lado que realmente é importante. Aliás, muita gente quer saber se foi rei, rainha, sabe? Se foi um imperador, se foi, enfim, né? Só que pega a quantidade de imperadores na história e pega a grande multidão. A chance da gente ter sido um imperador, uma rainha, um rei, é muito pequena, não é mesmo? É que nem uma loteria, tem um monte de gente jogando, mas um ou outro que ganha, né? Só para fazer um paralelo. Então, a gente vai querer saber, será que eu fui, não sei, Maria Antonieta? E vou lá pensar, ixi, vai ver, cavoca o passado, traz um monte de trauma junto, tudo. Então, atrás da vaidade, atrás disso que você falou, né, tem uma consequência trágica aí. Então, é melhor que a gente não saiba. No momento certo, nós vamos saber, né? Mas vamos agora, vamos tocar a vida, vamos melhorar, vamos plantar uma boa semente para colher algo bom no futuro, né? Então é isso. É isso que essa lição, nesse momento, está mostrando para a gente, né? Hoje, na nossa sessão de estudos, porque está mostrando o lado, assim, esclarecedor do Espiritismo. Olha quanta informação a gente está discorrendo, e nós estamos no segundo item da noite de hoje. E vamos correr, senão a gente não vai até o último, tá bom? Então, conhece sua situação no mundo dos espíritos, acompanha-os nas suas migrações, tal, como a gente falou. Testemunha de alegrias e aflições, sabe por que são felizes ou infelizes, conhece a sorte que lhe está reservada, de acordo com o bem ou o mal que tenha feito. Essas relações o iniciam na vida futura, que ele pode observar com todas as suas fases e em todas as suas peripécias. O futuro não é mais uma vaga lembrança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Olha, matemática é aquilo que ele falou, 1 mais 1 igual 2. Não tem como se enganar. Desse modo, a morte não tem mais nada de assustador, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Nossa, como a gente tem medo de morrer, né? É uma coisa assim impressionante. Só que é uma coisa que todos nós vamos passar. Tudo bem, não precisamos ter pressa, né? Mas vamos entender com naturalidade, encarar com naturalidade. Não é assustadora. E outra, já pensou? A gente está num estado assim, bem avançado de idade, ou então está bem doente. Tudo. Será que a gente quer viver por mais, sei lá, 20, 30, 50 anos nessa condição de dor, de sofrimento? Então tem até uma lógica por trás disso. A lógica nos manda, fala, olha, já deu. Então, por isso que a gente tem que aproveitar cada minuto, viver com intensidade, como se fosse o último minuto da nossa vida. E agradecidos, né, por estar aqui. E vamos em frente, vamos, né? Então, pelo estudo da situação dos espíritos, então a gente sabe, olha o que Kardec fez. Ele foi atrás de mesas girantes e viu
conseguiu assim, entrever naqueles movimentos espíritos, gente viva, que continuava viva, né? E aí ele estudou aquela situação de cada um deles. A escala espírita é riquíssima. Quem tem a curiosidade de ver, vai lá no livro dos Espíritos, o item 100. Ali está tudo descrito. A gente vê 3 grandes categorias de espíritos e depois cada uma delas bem explicadinha. A situação dos espíritos. O homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. É feliz? Porque tem a ver com perfeição. É infeliz? O espírito é imperfeito ainda. Que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Por outras palavras, que ele é punido por onde pecou. É ele, o próprio espírito, somos nós. Não dá para reclamar. Ah, não, vou reclamar. Para quem? Reclama para o espelho, vai na frente do espelho e reclama para si próprio. Porque é o resultado das nossas ações, né? Que essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que as produziu. Então, se fez alguma coisa realmente maldosa, vai levar mais tempo, vai sofrer mais tempo, vai ter uma consequência mais tempo. Infelizmente, a gente tem exemplos aí que dá para utilizar agora, exemplos, né, no nosso dia a dia hoje. Alguém que provoca uma guerra com tamanha barbaridade, tamanho sofrimento, dor, acha que isso aí não vai repercutir por tanto tempo? Alguém vai colher frutos amargos durante tanto tempo? Por isso que ele fala aqui, né? Então, as consequências duram tanto tempo quanto a causa que as produziu. Se é uma coisinha pequenininha, é rápido. Se é uma coisa grande, demora mais. Como é que ele falou assim? Essa lógica matemática, né? Então não dá para escapar. Desculpa. Então, e portanto o culpado sofrerá eternamente se persistir sempre no mal. Então, o eternamente para ele é tempo prolongado, não é que é para sempre. Um dia ele acorda, mas ele vai estender isso até um dia que ele não vai aguentar mais, porque ninguém vive o mal sempre. Mas o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um se aperfeiçoar, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, olha ele de novo, prolongar ou abreviar os sofrimentos, como o doente sofre por causa de seus excessos, enquanto não lhes dá um fim. E tem isso também, a gente sabe disso. Tem doente que continua fazendo a mesma coisa. Não importa o que o médico fala, a família fala, a consciência dele fala, ele vai atrás da má atitude dele porque ele quer, né? Então, esses excessos vai fazer com que ele sofra por muito tempo. No item 33, né? Bom, a gente sabe que os itens são para a gente localizar. Então, quando eu falar, vê lá no item 33, a gente vai lá, né? Vem, e assim vai. Então, no item, o parágrafo 33, assim como a razão rejeita, como incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infringidas por uma só falta. Rejeita igualmente a ideia dos suplícios do inferno, que nem mesmo o arrependimento mais ardente e sincero pode atenuar. Então, o Espiritismo nos fala isso aí. Olha, você não vai sofrer por toda a eternidade, vai viver no inferno, por uma falta que você cometeu, que é irremissível, não tem jeito, acabou aquilo. Mas se arrependeu? Segundo essas tradições, né? Não importa arrependimento. Aprontou, vai queimar, vai ficar lá, né, no fogo do inferno para a eternidade. Não é assim.
a gente passa a perceber um Deus bondoso que nos dá oportunidades para que a gente resolva as nossas pendências. Deus não quer a morte do pecador, Deus quer a morte do pecado. Então é assim que funciona, em linguagem popular, tá? Então nós não podemos pensar de forma ilógica, temos que pensar de forma racional, coerente, lógica, né? Por outro lado, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, jamais fechando a porta ao arrependimento e estendendo constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo, em vez de afundar ele. Então, vai ter sempre isso. A gente progride segundo nossos esforços e a misericórdia divina. É isso. Então, a misericórdia divina nos leva justamente a isso, a gente ter essa abertura para ter um recomeço. Por isso, a questão reencarnação, para a doutrina espírita, é um ponto muito importante. É um dos pilares, um dos fundamentos da doutrina espírita. Então, é o recomeço. Olha quantas chances a gente já teve. Estamos aqui de novo. E olha em que situação privilegiada. Nós estamos perto, já convivemos com nossos amores. Nós temos condições, muitas condições materiais, comparativamente falando. Nossa, a gente está muito bem. Então, significa que nós estamos tendo novas e novas oportunidades. E vamos ter mais ainda, né? O item 34, a pluralidade das existências, né, o número de encarnações, né, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo, como fez com muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, porque ele demonstra sua realidade e sua necessidade para o progresso. No fim das contas, é progresso, é progredir. A evolução é isso, né? Então, eu tinha falado antes para vocês aí, mas aqui está bem claro. Então, a pluralidade das existências é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, trazidas pelo Espiritismo. O Espiritismo não inventou isso, só revelou, trouxe. Você sabia? E foi isso. E aí a gente agora sabe. Com essa lei, o homem explica a si todas as aparentes anomalias da vida humana. Tá vendo? Agora, então, não tem injustiça. Agora a gente pode olhar para qualquer canto e saber que não tem injustiça. Alguém pode estar cometendo alguma injustiça, porque ninguém tem nas mãos, assim, ninguém é perfeito para julgar, né? Mas, de repente, a pessoa toma para si a justiça e faz, pronto, já está plantando uma semente para o futuro aí, né? Então, onde a gente olhar, nós vamos ver que tem a justiça divina em andamento, as leis divinas. Suas diferenças quanto à posição social, as mortes prematuras, as quais, sem a reencarnação, tornariam inúteis para as almas as vidas de curta duração. Nossa, uma criança desencarnou. Que mal que ela fez? Será que foi capricho? O que foi aquilo? Só tem uma coisa que explica isso: reencarnação. Tem que ter um motivo. Não é possível. Tem que ter uma lógica atrás disso. Tem que ter uma justiça atrás disso. Explica a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, as quais se devem à antiguidade do espírito que viveu mais ou menos tempo, tendo aprendido e progredido em maior ou menor grau, trazendo ao renascer o que conquistou em existências anteriores. Então, nós trazemos os reflexos do que a gente já viveu, seja quanto ao intelectual, seja quanto ao moral. Pode ver. Tem gente que não sabe fazer
um O com fundo de garrafa. Mas o nível moral dele até deixa a gente envergonhado. De onde que veio aquilo? Não leu um livro, não leu uma obra de Kardec, não leu o Evangelho, não leu nada, mas aquilo é inerente dele, ele vem com aquilo. E assim também a gente vê muita gente que demonstra um intelecto superior e não tem conhecimento de nada. E aí ele manda ver no item 5, aquele que fala da revelação, né, de primeiro grau, né, ou de segundo grau. O primeiro é a pessoa de gênio, que vem e mostra o que sabe. A outra, de segundo grau, ele aprendeu de alguém e está repassando. Eu dava até o exemplo do professor. Né? Então, item 35. Com a doutrina da criação da alma, a cada nascimento, caímos no sistema das criações privilegiadas. Então, se junto com o corpo fosse criada uma alma, e naquele momento uma saiu bonita, né? Um ser humano bonito, uma criancinha bonita, inteligente, perfeita. Aí do lado dela, no berçário, nasce uma com problemas físicos, problemas mentais, né? Como se fosse criado naquele momento o espírito junto à alma, né? Com a doutrina da criação da alma, a cada nascimento caímos no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais. Então, agora sim é uma família, mas depois disso, acabou, né? Desencarnou ou morreu, né? Perde todo o vínculo. Essa é a teoria que não é a espírita. Não são em nada solidários com o passado no qual não existiram. Hoje não. Com o conhecimento que nos é dado através do Espiritismo, nós sabemos que temos vínculos, somos solidários, aceitamos gente na família porque é uma necessidade, é alguém que está precisando de ajuda. Mas vai dar trabalho. Claro, a gente já deu trabalho para outras pessoas, vamos agora, chegou a nossa vez. Então a gente aceita e faz tudo, e é aquele filho problemático, aquele sobrinho problemático, aquele irmão problemático, aquele pai ou mãe problemático, enfim, família é família. Também tem aqueles que, nossa, como me dou bem com determinado filho, com determinado irmão, com meu pai, mas não com a minha mãe, e vice-versa, né? Então, esses vínculos vêm de outras existências, né? E é isso que a gente aprende. Com a doutrina do nada, depois da morte, todas as relações acabam, cessam com a vida. E, desse modo, os homens não são solidários no futuro. Então, não vai ter futuro. Vai voltar sempre espíritos novos, né? Criados naquele momento, para aquele corpo. Quando tem tantos aí precisando de ajuda. Então, vamos primeiro cuidar do que já existe aí, né? Então, nós temos uma humanidade enorme, tipo 25 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, que estão aí aguardando a oportunidade. E vai chegar. Ixi, se vai. E vamos ajudar. E à medida que a gente vai aprendendo mais e mais, vamos nos preparando para receber espíritos necessitados. Mediante a realidade da reencarnação, por sua vez, eles são solidários no passado e no futuro. Como suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual quanto no corporal, a fraternidade tem como base as próprias leis da natureza. Olha como a natureza se dá bem. Olha só, onde a gente olha, está tudo bem. Até entre os animais. Mas peraí, um come o outro. Sim, porque tem fome. Mas não come para pôr na geladeira, para pôr, né? Come não, desculpa, não mata por esporte, por o que seja, não. Então, todos nós temos que ser, como na natureza, solidários. O bem tem um objetivo e o mal, consequências inevitáveis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de casta, já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre,
grande senhor ou proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não existe nenhum que supere em lógica o fato material da reencarnação. É a única coisa que explica. Por que que minha vida é um inferno? Nossa, por que que eu sofro tanto? Tá? Vai buscar no passado. Quer dizer, não estamos cultuando fazer a terapia de vidas pregressas. Não é isso, não. A explicação está no passado. Que nós fizemos isso, nós aprontamos, né? E agora não estamos colhendo. Desse modo, assim como a reencarnação fundamenta numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também fundamenta na mesma lei o princípio da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, o da liberdade. Hoje não temos isso. Uns têm mais liberdade que outros, têm privilégios, outros não têm. E tem sido assim, desde há muito tempo. Pega lá a época de Roma, né? Então lá tinha os escravos, os servos, tinha os senhores, né? Então tinham castas. Vai na Índia lá, a pessoa já nasce numa posição, dentro de uma casta, e morre assim. E todo mundo que vier deles, assim como descendente, todos são privilegiados pela mesma casta. Nasceu pobre lá, continua pobre, morre pobre. Nasceu dentro de uma casta, respeitado desde que nasce até que morre. E os descendentes, a mesma coisa. Então, essas diferenças, enquanto perdurarem, vai ser um grande problema para a gente, porque a gente não vai acordar ainda, né? Então, essa fraternidade universal, com oportunidades, né? Com direitos, tudo isso é resultado de uma sociedade consciente, amadurecida. Hoje não. Hoje a gente compra privilégio. Ixi, né? Mas é temporário. É um momento, né? Somente pelo corpo os homens nascem inferiores e subordinados, pelo espírito são iguais e livres. Então, os direitos todos, em termos de espíritos, todos nós temos. Mas a sociedade, ela ainda veda isso tudo, né? Então, como espíritos, nós somos todos iguais. Homem, mulher, raça, nacionalidade, assim, posição social, tudo. O espírito é esse que vai ficar, assim, permeando todas as categorias, tudo. Porque ele está aí para aprender. Então, é o momento de aprender. Então, ele vai de acordo com a necessidade. Exagerando, tá? Porque a gente já falou nisso, eram poucos imperadores, né? E muito mais plebe, né? Um imperador está lá, usa muito mal a posição que ele está, tira todo o proveito a benefício próprio, egoísta, orgulhoso, aí renasce como quem? Alguém que é do próprio do próprio reinado dele lá, como uma das mais inferiores criaturas lá do ponto de vista social. Pronto, qual que é a diferença? Então, fisicamente tem diferença, que nasceu num berço diferente, né? Mas como espírito, está aprendendo e vai para todo lá com as mesmas possibilidades, com as mesmas oportunidades. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade, porque aquele que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ou nosso superior, talvez um parente ou um amigo, e porque nós mesmos podemos chegar a ser subordinados daqueles que comandamos. Então, por que que eu vou diminuir alguém que pode ter sido alguém muito importante para mim? Então, esse aprendizado vai levar tempo, mas nós estamos a caminho. Tire
ao homem seu espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e fará dele uma simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidade, sem outro freio, senão a lei civil, e bom para ser explorado como um animal inteligente. O que ele quer dizer com isso aí? Kardec está dizendo, fala, olha, se tirar esse espírito do jeito que a gente entende e deixar alguma coisa que vai animar o corpo, né, baseado nas teorias, né, que não espíritas, vai ter o quê? Uma maquininha que vai ser para usar para alguma coisa. Não tem meta, não tem nada, não tem responsabilidade. Né? Então, esse é a antítese, né, do que é o espiritismo, do conhecimento. Totalmente diferente. Nada esperando após a morte, faz de tudo para ampliar os prazeres do presente. E olha, por ignorância, muita gente faz isso. Nada esperando após a morte, faz de tudo para ampliar os prazeres do presente. Eu vou viver a vida a todo vapor. Eu quero esse momento. Eu quero me locupletar de prazer, de tudo que é bom, do ponto de vista de paixões e tal. Vai acabar tudo mesmo. Não tem futuro. A partir do momento que a gente sabe que tem futuro, opa, deixa eu pisar no freio aqui, porque vai ter consequência. E eu sei que é consequência. Se não por mim, por outros. É só olhar na rua, é só olhar em casos aí de gente que está pagando caro por esse momento de falta de lucidez, né? Se sofre, só tem em perspectiva o desespero e o nada para o refúgio. Então, quem não tem não tem essa perspectiva de futuro após a morte, espírito imortal, reencarnação, não tem nada disso, então, não tem. Nossa, como eu sofro. É melhor acabar com a minha vida, não vai ter nada mesmo, né? Então, eu vou me matar. Então, para essas pessoas que tomam esse tipo de decisão, não tem nada além da morte. Então, para que sofrer? Né? Pelo contrário, com a certeza no futuro, agora sim, né? E de reencontrar aqueles aos quais amou, e pelo temor de rever aqueles a quem tem ofendido, todas as suas ideias mudam. Vixe! Então, aquele cara que eu briguei um monte aqui, e pior, fiz muito mal para ele, com certeza, se ele foi antes de mim, ele vai me esperar lá. E não com flores, né? Com uma plaquinha de boas-vindas. Não. Ele vai estar realmente buscando a oportunidade dele de se vingar. Então é melhor que eu me acerte com ele aqui agora. Jesus falou para nós, reconcilia-te com teu inimigo enquanto você está caminhando lado a lado com ele. O que ele quis dizer com isso? Que hoje a gente entende através da doutrina espírita. Reconcilia-te com o teu inimigo, porque você está tendo uma experiência reencarnatória do lado dele, junto dele. Aproveita a oportunidade. Então, é nessa linha. Ainda que o espiritismo, olha que coisa, ainda que fosse assim, só uma parte, olha o resultado. Ainda que o espiritismo apenas servisse para libertar o ser humano da dúvida acerca da vida futura, haveria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares, que algumas vezes o refreiam, mas não o modificam. É o castigo, é a multa, é o medo imposto. E isso, se não tiver consciência que o Espiritismo nos traz, é rapidinho que a gente esquece. Então, ele manda olhar lá no 31. Vamos ver o que o 31 tem para a gente. Enquanto na moral heterônoma, o heterônomo é assim, a característica das religiões, né? Normalmente é castigo e recompensa. Você anda na linha, você vai ter essa recompensa, você vai para o céu. Você fez coisa errada? Você vai para o inferno.
Então, essa é a heteronomia, né? As leis disciplinares agem por meio de punição das faltas, apenas impedindo, algumas vezes, os atos externos. A moral autônoma é essa, que não está vinculada a nada, é decisão minha. Eu sei das consequências. Então, a moral autônoma proposta pelo Espiritismo, por meio do mecanismo de entendimento das leis morais, leva o indivíduo, fazendo uso do livre-arbítrio e da razão, a modificar seu entendimento e agir pelo dever, e não pelo medo, não pelo castigo, não pela recompensa. Assim faz as próprias escolhas e aprende com os erros. Enquanto a moral heterônoma é paliativa, é provisória, um quebra-galho. A autonomia moral é conquista definitiva do espírito. Quando a gente tiver autonomia moral, aí sim a gente vai estar, opa, estou a caminho da minha felicidade. Porque eu sei exatamente o que tem que ser feito. Não por conta de religiões, de seitas, de teorias, não, mas dessa lógica que as leis morais, que as leis divinas nos trazem. Voltamos, então, para onde a gente parou aqui, né? Cadê o númerozinho que a gente tinha lido? Aqui, 31. Isso, no final. Tem alguém que falou alguma coisa. Tá bom. Boa noite. A 38. Sem a preexistência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, mas tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só indivíduo. Poxa vida, por que Eva teve que comer a maçã, Eva e Adão, e agora todos nós estamos pagando o preço? Poxa vida, um casal fez um negócio e toda a humanidade está pagando. Então, é isso que ele está falando aqui, né? A gente não pode pensar que uma pessoa pode ser responsável pelo mal para todo mundo, né? Seria um contrassenso injustificável, já que as almas não existiam à época em que se pretende remontar sua responsabilidade. Então, quando aconteceu aquilo, baseado nessa teoria, né, que as almas foram sendo produzidas, criadas na medida que criam os corpos, então eu nem existia ainda, eu vou pagar por algo que alguém fez, né? De outro modo, com a pré-existência e a reencarnação, agora pensando no espiritismo, né? O homem traz ao renascer a semente de suas imperfeições passadas e os defeitos dos quais não se corrigiu ainda, e se traduzem em seus instintos naturais, em sua disposição para esse ou aquele vício. Então, esse é um quadro nosso, tá vendo? A gente traz as imperfeições com a gente demonstra aqui, né? A gente não corrigiu ainda, né? Temos aqueles instintos naturais, temos alguns vícios, tá na cara que veio de lá para trás. E não é porque alguém errou, não, e eu herdei isso aí. Isso é meu, eu herdei de mim, né? Eis aí seu verdadeiro pecado original, do qual ele sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital que leva consigo a pena das próprias faltas, e não a cometida por outro, ou por um outro. Ademais, existe outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e, sobretudo, equitativa, segundo a qual cada existência oferece os meios de se resgatar pela reparação e de progredir, seja despojando de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos, até que, suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente da vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Olha só, esse é o nosso futuro, é não ter corpo, porque só tem corpo aquele que vai estar encarnado, reencarnado, porque precisa passar por essa experiência de estar aqui no corpo. Mas, se não,
À medida que ele se purifica, que se melhora, acabou, não precisa reencarnar mais. Só reencarna por missão. Ah, então foi por isso que Jesus reencarnou? Foi. Ele não precisava reencarnar. De todo mundo aqui na região, né, que ele toma conta, que está aqui, é o que menos precisava reencarnar. Mas ele veio aqui para uma missão, veio alavancar a nossa moral, né, o nosso progresso moral. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, em renascendo, qualidades inatas, assim como quem tenha progredido intelectualmente é portador de ideias inatas. Então veio dele. Hoje, a gente está cansado de ver na internet, no YouTube lá, aquelas criancinhas de 4 anos tocar instrumento que, nossa, eu viveria umas 5 ou 6 reencarnação praticando e não ia chegar nos pés dele. Por quê? Ele já trouxe com ele. O que mais vai explicar isso, né? Identificado com o bem. Estou falando de habilidade. E aqui ele está falando qualidades inatas, né? Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo, nem pensa, né? E, por assim dizer, sem pensar nele. Aquele que é obrigado a combater as más tendências está ainda em luta. E somos nós. Nossa, como está difícil, mas vamos lá, vamos lá. Um ajuda o outro, tá bom? Vamos. E aí a gente vai, né? O primeiro já venceu. O segundo está a caminho da vitória. E somos nós. Existe, portanto, virtude original, como há saber original, e também o dito pecado, ou melhor dizendo, o vício original. Que original? Que a gente trouxe com a gente. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais. Agora já começa um outro assunto legal também, que a gente vai explorar mais para frente. A partir de agora. E sua ação sobre a matéria. Então, esses fluidos do espírito sobre a matéria. Tem demonstrado a existência do perispírito, sobre o qual havia suspeitas desde a antiguidade, sendo denominado por São Paulo corpo espiritual, ou seja, o corpo fluídico da alma, após a destruição do corpo tangível. Então, para quem não viu ainda, ou para quem esqueceu, viu e esqueceu, tal, o perispírito é o corpo do espírito. Ah, mas peraí, então nós temos 2 corpos? Não. Na verdade, nós temos esse corpo físico, material, e temos o espírito. Só que o espírito, essa individualidade mental, ele não tem, é algo que não tem forma, não tem nada. Ele precisa de um corpo também. E que corpo é esse? É o perispírito, que forma inclusive o elo entre o espírito e o corpo físico. Então, quando a gente desencarna, a gente vai ter esse corpo espiritual, como disse Paulo, né, o São Paulo. Esse corpo nós levamos com a gente quando a gente desencarna. E ele vai com todas as características do corpo que a gente usou. Nossa, então quer dizer que o corpo físico influencia sobre o nosso corpo espiritual? Sim, principalmente se eu cometer algum dano nesse corpo. Ele reflete no espiritual, através de conduta, através de vícios, através de agressões do próprio corpo. Então, o espírito vai carregar com ele esse corpo defeituoso no plano espiritual. Poxa, eu estava tão achando que ia melhorar tudo, morreu, ia ficar todo bonitinho de novo. Não, é a mesma coisa. Isso que Kardec entendeu e nos trouxe através da doutrina espírita. Nós somos exatamente o que éramos. Só não tem corpo físico. Só não tem essa roupa, que é o corpo. Como um escafandro que a gente precisa para... Escafandro é aquela roupa, né, de mergulhador, assim, que caminha no fundo do mar, ou de qualquer lugar profundo, né, que tem água. O
com aquela cabeça redonda, aquela gradinha, um vidro para olhar. Então, o escafandro daquele mergulhador, daquele explorador do fundo do mar, é o nosso corpo. Quando ele sai do fundo do mar, ele não sai andando para cima e para baixo com o escafandro, ele tira aquela roupa lá. E aí você tem ele. Mais ou menos isso. Então, o nosso corpo físico fica e nós levamos conosco o perispírito, que é o corpo do espírito. Então, esse corpo fluídico da alma após a destruição do corpo tangível. Esse é o corpo tangível, né? Sabemos atualmente que esse envoltório é inseparável da alma. Não dá, não existe assim. Pelo menos para o nosso entendimento agora, não tenha o espírito flutuando por aí e tal. Ele precisa por agora, né, pelo menos, ele precisa desse corpo espiritual, que é o veículo. Não, vamos ver lá. Sabemos atualmente que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que durante a vida do corpo serve de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito realiza um papel tão importante no organismo e em muitas afecções, que se liga tanto à fisiologia quanto à psicologia. Então, tanto mental quanto físico. Então, esse intermediário, nós precisamos cuidar muito bem. E a gente cuida bem através do nosso comportamento, através dos cuidados que a gente tem com pensamentos, com atitudes, com o nosso corpo, fisicamente falando. Então, porque ele depois vai levar todas as impressões que tirou aqui, né? Pô, mas eu estava tão bem, eu não pensava nisso, agora você vem falar nisso, né? Fazer o quê, né? A verdade dói. Oi, Eliana. Oi, Ana Paula. Não tinha falado oi para vocês ainda. Esse era o nosso ponto de hoje. Chegamos até o final. E agora a gente tem aquele momento de reflexão, e depois do momento de reflexão, as perguntas, as observações, as contribuições com o entendimento. Mas que é um assunto bonito, né? Eu não sei se vocês têm a mesma vibração. Eu estou meio mais para lá que para cá, então não estou conseguindo demonstrar isso, mas é um assunto fantástico. A doutrina espírita realmente é reveladora, esclarecedora e consoladora. Tomara que ninguém tenha saído da sala, né? Eu vou fazer, então, uma observação, que ao mesmo tempo uma pergunta. Que alguém me responda. Nós, durante muito tempo, nós fomos criados, assim, em termos de educação, tá? Para entender, para aceitar algumas coisas. Aí depois vem algo assim, como a doutrina espírita. Qual que é a impressão? Qual que é o impacto? Como é que funciona? Quem já há muito tempo já trabalhou, né, isso, já convive com isso, então não tem grandes surpresas. Mas alguns, como e eu também tenho, eu posso depois dar o meu testemunho aí, né, da minha resposta para essa pergunta, assim, como é que foi o impacto de saber disso? Qual que foi a surpresa? Foi algo assim natural? Ou foi alguma coisa meio chocante? Como que funciona? Alguém poderia me dizer? Na experiência própria?
Se quiser, pode falar até do temor que era quando eu ouvia falar em espírito, né? Ou talvez para alguns, hoje ainda seja algo meio tabu, né? Falar disso. Apesar de estar assistindo tudo, mas falar, eu ainda não consigo aceitar. Não tem problema. Só tudo quietinho, né? Ninguém fala nada. É aquele momento de reflexão profunda, né? Kátia, o seu histórico é de conhecimento, sim? Ou você veio a conhecer a doutrina espírita e depois conseguir fazer um paralelo, É, um comparativo, para a poder minha, aceitar? a minha avó era espírita. Ela tinha uma amiga muito querida que tinha um centro espírita. E através da minha avó eu já fui, então, criada, né? Mais ou menos nesse meio, porque a minha mãe não era, né, espírita, assim, não era. Mas a minha avó era, então, de vez em quando, minha avó me levava para o centro espírita junto com ela. E aí, depois, na adolescência, eu tive também um casal de amigos que participava de um centro kardecista, e eles me levaram no centro kardecista. E foi assim que começou, né, assim, eu ter mais contato, né, com saber quem é Kardec e essas coisas assim. Então, foi assim, um processo meio que natural para mim, sabe? E foi assim, uma coisa foi levando a outra, e daí a minha família praticamente toda começou a frequentar esse mesmo centro kardecista, e até hoje, né, cada um frequenta um centro kardecista no Rio, e são centros até grandes lá no Rio, e praticamente a família toda, minha família toda é espírita, né, kardecista, né? Então, é muito bacana isso. Eu tomo a liberdade de falar por mim, né, o que aconteceu. Como eu tinha dúvida, na verdade, eu não tinha respostas. Como era complicado conviver com isso. Chegou um momento que eu falei assim, olha, eu acho que Deus não existe. O que existe é a natureza, trabalhando de forma harmoniosa e tal. Aí eu, a minha maneira, inventei uma moda aí né, de entender Deus, de explicar Deus. Porque eu já não tinha nada assim, porque era tanta pergunta que vinha e sem respostas. Quando caiu o livro dos Espíritos nas minhas mãos, eu já era casado, tinha 3 filhos, né? E, nossa, era tudo pequenininho, né? E aquilo foi uma coisa tão surpreendente e, e eu consegui não, não encontrar incoerência. Eu fazia parte de uma sociedade aí mística, né? E em algum momento eles falavam sobre não reencarnação, mas era uma coisa, não era bem explicado. E, e eu desisti disso quando eles falaram que os gêmeos têm a mesma alma. Então é metade para um, metade para outro, né? Aí aquilo para mim, aí eu falei, não, também já é demais, né? E aquilo fez com que eu me afastasse. Uma coisa só. E eu continuei procurando. Quando eu tive
assim, o privilégio, né, ou assim, a sorte, eu sei lá o quê, de ter o Livro dos Espíritos, aí eu vi quanta coisa coerente tinha naquilo lá. Assim, eu digeri o livro, né? Mesmo sem entender direito, sem, sabe? Porque eu li o livro, eu não estudei, né? Aí com o tempo que a gente vai estudando, vai aprendendo e tal. E aí fica mais legal ainda, porque aí que você não vê realmente inconsistência. Não vê. Os livros, né, as obras de Kardec, né, exceto aquelas que podem ter sido adulteradas, tal, mas não vamos nem falar nisso, mas a gente vê que está tudo entrelaçado. E um relembra o que está aparecendo na outra, e vem, tá tudo entrelaçado. Tudo bem coerente, né? Então, foi uma surpresa muito grande isso. Trouxe, assim, uma luz, né? Por isso que, para mim, falar de Kardec, do Espiritismo, para mim, nossa, eu curto, né? Fico até com medo de não ter outro assunto. Falar só isso, mas cara chato, só fala disso. Eu vou pedir até licença, porque eu tenho que sair um pouco mais cedo, mas obrigada pelo estudo da noite aí. Gostei bastante. Tá, boa noite. E aí, meninas, tem alguma observação ou nós encerramos já? Muito bem, Luiz, então, oi, pode falar, ai, Marina. desculpa. É bacana, né? Quando a gente, na verdade, comecei o estudo do livro somente semana passada, né? E eu acabei perdendo o começo do estudo com vocês, eu acabei lendo aqui. Mas é engraçado mesmo, né? Como todas as perguntas, eu nunca li a primeira vez. Eu tô adorando, assim, porque realmente eram muitas perguntas que, né, eu também iniciei na Igreja Católica. Eu era frequentadora, toda semana eu ia, né, pelos meus pais serem católicos, mas eu sempre tinha essas perguntas, assim, que eu não encontrava realmente essas respostas, né, e aqui, hoje, quando a gente lê, são coisas que a gente vê, né, tão óbvias, assim, se a gente já tivesse o conhecimento, né? Então, é muito mais fácil para pessoas que às vezes têm familiares, né, que já são, que já frequentam, ou que desde pequeno você já começa a ler né, a doutrina, essas perguntas, o livro dos espíritas, né? Mas como é bacana a gente ver como o mundo, para essas pessoas, eu vejo as histórias, assim, da maioria das pessoas, das minhas amigas, que se perguntavam, que não achavam explicações na religião que elas frequentavam, como o mundo, o universo, ele conspira ao nosso favor, que alguma coisa vai, né, ou alguma pessoa vai passar naquele dia que vai fazer com que você chegue até a doutrina espírita, né, para você realmente encontrar essas respostas. Mas eu também, eu fico admirada, adoro demais estudar. É interessante como, à medida que passa o tempo, a gente vai, claro, vai agregando outras leituras, outros conhecimentos, e aí aqueles que a gente passou, né, deixou para trás, ou seja, livros que a gente já leu e tal, a gente relê, reestuda e tal. Nossa, como abre mais ainda esse horizonte. É impressionante. Alguns livros que eu li e que eu estou relendo, nossa, que riqueza. Coisa que eu não consegui
enxergar, hoje eu enxergo. Mas tudo porque vai agregando mais e mais, né? Então a gente vai ficando mais e mais assim, de queixo caído, né? Com essa doutrina. E eu estou preparando um estudo, né? Presencial aqui e tal. E estou buscando alguns materiais, né? E é interessante como a gente vai revendo e vai buscando. E um dos que eu peguei hoje foi exatamente o que a gente leu agora, né? Como o estudo vai ser em inglês, né? Então, estou buscando também em paralelo em outro, né? No livro, no mesmo livro, só que na versão em inglês. E falava justamente isso, né? Para onde que a gente vai? É o momento de falar, né? Quando for ter a primeira sessão de estudo já vai ser isso aí, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Para onde que a gente vai? Qual que é o destino da humanidade? Tudo. E são perguntas que vêm desde há muito tempo. A humanidade faz essa pergunta aí, não é de hoje, não. Né? E o Espiritismo, eu fico até meio assim, sabe, meio chateado, né? Porque é tanta informação, tanta verdade e tão poucas pessoas acessando isso. Né? Então, é como nossa, nós já temos uma solução, nós temos aí as informações e não estamos utilizando dela, né? Então, mas tudo no seu tempo, né? Se a gente não está preparado ainda, então vai ter que dar um tempinho mais. Bom, então vamos encerrar por hoje a nossa reunião com um agradecimento aqui, naturalmente, tá bom?